Fala, Goovers! Hoje eu vou te ensinar 7 formas de aquecer a sua casa sem pagar o pato. Eu vou dividir esse vídeo em convectores, que são aqueles equipamentos que usam o ar para propagar o calor, e sistemas radiantes, que eles aquecem todo o ambiente através de objetos, propagando lentamente o calor. Bora lá? Meu nome é César Augusto, eu sou engenheiro mecânico e sou especialista em sistemas de aquecimento de ambientes através de superfícies. E fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar todas as formas que vão te ajudar a tomar a melhor decisão para você. Primeira forma, lareira. Isso mesmo, lareira, a bela e charmosa lareira. Bom, quando a gente fala de lareira, a primeira que vem na nossa mente é lareira a lenha. Mas só tem essa? Não, tem vários tipos de lareira no mercado. Lareira a álcool, lareira a lenha, claro, como nós já falamos, e as lareiras a pellet. Existem outros tipos de lareira, como as lareiras a biomassa, mas vamos focar nessas 3, que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente explicar aqui. Bom, quando a gente fala de vantagem, com certeza o charme da lareira chama muita atenção. Mas charme mesmo, eu só vejo na lareira a lenha. Tem gente que gosta da lareira a álcool, apesar de ela não ser tão eficiente assim. Quando a gente fala de instalação, é claro, se eu for para o interior, é muito mais fácil instalar uma lareira do que, por exemplo, um equipamento elétrico. Então sim, faz todo sentido eu usar uma lareira para esse tipo de aplicação. Uma outra vantagem que eu vejo é que dependendo do tipo de lareira que você vai instalar, para explicar para o seu pedreiro vai ser muito mais fácil. Mas agora vamos para as desvantagens. Lareira tem desvantagem? Pior que tem. Algumas podem ser até solúveis, mas outras podem ser insolúveis. Vamos pensar, por exemplo, num ambiente pequeno. Se eu instalar uma lareira, será que ela não pode ser perigosa? Pois é, lareira ela pode ser perigosa sim. Se a gente estiver falando de lareira a lenha, ela pode ser bastante perigosa, principalmente porque ela pode desprender materiais combustíveis. E sim, se você tiver um piso de madeira, alguma coisa que pode pegar fogo ali perto, ela pode ser bastante perigosa. Uma outra situação, quando a gente fala de lareiras que queimam ali o combustível e eles acabam podendo liberar esse gás que contém ali monóxido de carbono para dentro do ambiente, é a questão da intoxicação. Então você tem que ter bastante atenção aonde você vai instalar essa lareira e ter uma boa exaustão. Um outro fator importante é que se eu pegar tanto a lareira a álcool quanto a lenha e a lareira a pellet, é que você não pode instalar ela em ambientes muito grandes. Sim, eu já vi muita gente falando que tem lareira a pellet super eficiente, com uma mega solução de exaustão, mas a gente não pode esquecer que ela é um convector. Bom, eu não sei se você lembrou, mas no início desse vídeo eu falei que eu falaria em dividir entre convectores e sistemas de aquecimento radiantes ou infravermelhos. Os convectores eles aquecem o ar diretamente. E ao fazer isso, principalmente a lareira, quando tem ali a questão do combustível elevar demais a temperatura, ela acaba ressecando demais o ar, ela acaba diminuindo a quantidade de água presente no ar, ou seja, deixando ele um ar mais seco, e também a questão do oxigênio, sim, fica um ar mais difícil de respirar. Se você tentar aquecer quando você usa o ar como meio de propagação de calor, vai ser muito difícil você usar pés direitos muito altos ou, por exemplo, ambientes muito grandes. Por mais que seja uma lareira, entre aspas, eficiente, como muita gente fala, eu consigo aquecer ambientes grandes, ela com certeza vai causar os efeitos que a gente chama aqui dentro da Groove como efeito lareira. É isso mesmo, tem um nome para isso. Se eu tô perto, tá muito quente. Se eu tô longe, não tá tanto. Então assim, lareira, se for para uma cabana distante, no meio do mato, legal, super legal. Mas se for para dentro da sua casa, talvez não seja a melhor forma de aquecimento. Beleza? Bora pro próximo? Aquecedor número 2. Sim, aquecedor portátil. Quem aqui nunca teve aquele mini aquecedor do lado da sua mesa de escritório ou do lado do seu sofá? Sim, eles não são bem vilões. Claro, um aquecedor portátil é muito barato. É uma excelente solução, principalmente quando você não teve um plano para o seu inverno. Você pode levar esse aquecedor para dentro da sua casa. Quais são as principais vantagens que eu vejo nesses modelos de aquecedores? Bom, a primeira, com certeza, é o custo. Seu baixo custo e ele ser portátil faz com que você possa levar ele para diferentes cômodos dentro da sua casa. Então sim, a segunda vantagem é a mobilidade dele. A terceira que eu vejo também é a questão de ser compacto. Às vezes você tem ali um ambiente pequeno, é difícil de você instalar, você não tem uma parede apropriada para ele. Então sim, o aquecedor portátil ele pode ser vantajoso se você não tiver muito espaço dentro de um cômodo. Agora, se a gente for olhar como desvantagem, tem algumas.
Quais são as principais? Bom, ele também está dentro da família dos convectores, ele usa o calor, ou seja, aquecer o ar para espalhar o calor, mas como o ar tem contato direto com os filamentos que são de alta temperatura, uma das desvantagens com certeza é parecida com a lareira. Ele tem o efeito lareira, ele queima oxigênio e ele também acaba ressecando um pouco o ar, menos que a lareira. Como a lareira ela tem ali o sistema de exaustão, a água acaba evaporando do ambiente. Já no caso de um sistema como esse, a água ela permanece no ambiente, mas não no formato líquido, que a gente acaba não vendo, mas ela está ali. Ele fica no formato de vapor. O aquecedor portátil é muito interessante, porém ele tem algumas desvantagens. Questão de segurança. Bom, segurança depende da forma como você vai usar. Eu não recomendo você colocar esse tipo de aquecedor debaixo da sua coberta. Por favor, não faça isso. É bastante perigoso. Segundo, é importante você permitir com que haja ali um mínimo de exaustão para ele, ou seja, permita com que circule bastante o ar ao redor dele, senão você pode causar até um incêndio dentro da sua casa. Então assim, aquecedor portátil ele é barato, é uma solução saudável? Mais ou menos, se a gente for pensar na verdade comparando com outras soluções não vai ser tanto. Consumo de energia vai gastar bastante. Com certeza, esse modelo de aquecimento ele vai gerar um consumo muito maior comparado a qualquer outra solução. E ele tem sim aquele efeito de estar perto, tá quente, tá longe, tá frio. Terceira solução, o ar-condicionado. Sim, ar-condicionado. Particularmente, eu aqui, César, vou emitir uma opinião super importante. Bom, eu sou engenheiro mecânico. Claro, a gente estuda ar-condicionado, mas ar-condicionado não é um equipamento adequado para aquecer um ambiente. Porém, ele tem suas vantagens, sim. Vamos tentar entender elas? Claro, se a gente estiver falando de uma instalação de ar-condicionado, ela é um pouco mais robusta do que o aquecedor portátil, que você não tem custos, ou de uma lareira que você acaba fazendo só ali o sistema de exaustão. Você precisa de alimentação elétrica para ele, você tem que pensar no local onde vai a tal da condensadora, e sim, é importante chamar alguém para projetar adequadamente. Mas se a gente for pensar, o ar quente, se eu estou usando ele como meio para espalhar o calor, ele não é mais leve que o ar frio? Sim. Por ser mais leve, ele não acaba subindo? E aonde você acha que fica o ar-condicionado? Pois é, ele fica em cima. Ou seja, ele é eficiente para aquecer o ambiente? De jeito nenhum. Além de ele gerar o efeito lareira, onde eu fico com bolsões de calor no ambiente, o que faz muito mal para minha saúde, porque eu vou num ambiente que está quente de um lado e frio do outro, isso acaba mexendo bastante com o nosso organismo. Eu tenho um detalhe importante, eu nunca vou ter o efeito desejado de conforto que eu espero, por exemplo, de um sistema que instalaria embaixo. Porque sim, a gente está usando o ar quente para espalhar o calor. Novamente, como convector, dentre todos aqui, é o que eu acho que menos faz sentido. Porém, ele tem sim uma vantagem, que é o que? É você ter ali a facilidade de você instalar o mesmo equipamento que vai te ajudar no verão, quanto no inverno. Consumo de energia, se a gente fosse comparar entre todos, com certeza seria o maior. Porque o ar-condicionado, por mais que ele tenha um desempenho, que a gente chama de COP, muito bom, a gente ainda está falando que para entregar o conforto necessário, ele tem que empurrar muito, mas muito vento quente para baixo, que acaba subindo, ou seja, a temperatura de saída ali fica bastante alta. Ou seja, ar-condicionado, resseca o ar, infraestrutura pesada. Eu acho que o que vai ser vantajoso mesmo seria só a flexibilidade. Se eu tiver um equipamento que eu possa usar ele tanto no verão quanto no inverno para não ter várias coisas ali no meu ambiente, beleza? Pausa super importante aqui, Gover. Se você está gostando desse conteúdo, por gentileza, se inscreve no canal, pois assim a gente vai conseguir entregar conteúdo de qualidade para você. E eu, com certeza, não vou pagar o pato dessa vez. Falamos dos sistemas convectores. Sim, aqueles que usam o ar para espalhar o calor. Agora vamos falar do painel infravermelho. Esse painel aqui eu vou fazer uma ressalva. Ele não é um painel infravermelho comumente usado em outros países. Claro, ele também é instalado lá, mas não dentro de casa, tá? Aqui no Brasil a gente usa bastante ele dentro das nossas casas. Eu vou chamar ele de painel infravermelho tradicional, de tubo de carbono ou até mesmo de tubo de tungstênio. Esse painel você vai reconhecer ele de uma forma bem interessante. Ele tem uma luz bem intensa, se você olhar para ele pode se tornar bastante incômodo. Então a gente vai dividir assim. Na prática, ou se a gente for falar tecnicamente, ele é um painel infravermelho de onda curta, ok? Guarda essa informação que no final do vídeo eu vou explicar. Bom, vamos olhar aqui as vantagens desse painel. Bom, eu olho esse cabo aqui,
super fácil de instalar. É isso mesmo, ele é muito similar àquele aquecedor portátil. E ele é instalado na área superior. Eu não fico com as partes quentes próximas, ou seja, ninguém vai botar a mão lá e acabar se queimando. Por ele ser um sistema radiante infravermelho, ele pode ser instalado no teto, sem causar prejuízo no sentido de bolsões de calor ou principalmente na região superior. Claro, por ele ser um equipamento que você vai ter ali concentração, ele tem um pouco de efeito lareira sim, mas uma outra vantagem é seu baixo custo. Agora nós vamos falar das desvantagens. Um painel como esse aqui, ele tem sim desvantagens. Eu falei agora há pouco da luz, a luz intensa. Sim, ela é prejudicial se você ficar olhando para ela. Então ela pode se tornar bastante incômoda. Como esse painel é instalado em bastante restaurantes, ou áreas de convívio, se você espera um ambiente onde você não quer que a pessoa, os seus clientes, fiquem por bastante tempo, ele é o painel ideal, porque ele acaba se tornando bastante incômodo com o passar do tempo. Você não consegue olhar para ele sem ter aquele incômodo nos olhos, porque essa luz infravermelha é bastante forte. Um outro ponto é o fato desse sistema de aquecimento infravermelho ser de onda curta. O que acontece? A nossa pele, ela percebe melhor as ondas longas. Onde a gente percebe isso? Principalmente o sol. O sol é uma onda infravermelha de onda longa. A gente sente conforto, sente prazer em ter aquele tipo de aquecimento. Quando a gente tem uma onda curta, ela é muito intensa. É similar ao sistema de aquecimento portátil. Porém, aqui a gente tem essa intensidade muito grande, pode se tornar bastante incômodo. Então sim, se você estiver num ambiente onde você espera pouco convívio, basta juntar uma luz forte, essa onda infravermelha bastante intensa de onda curta, ele se torna um ambiente que você não vai ficar muito tempo. Se for um ambiente que vai ficar aí meia hora, uma hora no máximo, ele é bastante vantajoso. Custo e consumo. Bom, custo a gente já falou que é barato, consumo de energia ele é muito mais barato aí que os convectores, mas a gente está falando dos radiantes, ele é o mais caro. Agora nós vamos falar da sexta solução de aquecimento para sua casa. Os painéis infravermelhos de onda média e longa. Sim, eu não troquei a rouparia do antigo aquecedor. Eles são muito parecidos, porém tem bastante diferença. Bora lá entender? Bom, esse aqui é um sistema de aquecimento infravermelho externo da Herschel. A Herschel ele é líder mundial em sistemas de aquecimento infravermelho. Eu não vou meter tanto a história da Herschel porque a gente vai ter um vídeo falando só sobre isso, mas vamos falar do tipo de aquecedor. Se você olhar aqui, ele não tem o filamento exposto que a gente estava falando do outro vídeo. E sim, ambos, tanto aquele como esse, são mais indicados para áreas externas, áreas gourmets. Para dentro de casa, eles não são muito indicados. Eu vejo muita gente instalando aquele outro aquecedor que eu falei agora há pouco dentro de casa. Ele é bastante inseguro, de bastante intensidade e ele pode ser bastante prejudicial à sua saúde. Então ele é só para áreas externas ou ambientes com muita circulação de ar mesmo, como esse aqui. A vantagem principal é que ele é um sistema de onda média e onda longa. A nossa pele ela percebe melhor o aquecimento. Eu consigo ficar ali muito mais tempo, sem sentir cansaço, sem sentir que minha pele não transpira. Vantagem principal, robustez dele, ele pode ser aplicado na área externa. Você vê que ele é muito mais rígido, muito mais robusto. Tá? Ele também pode ser aplicado na área superior, ou seja, no topo do ambiente e podendo aquecer, porque ele não está usando o ar para aquecer o ambiente. Eu posso deixar médias distâncias, ou seja, eu posso deixar 2, 3 metros de distância para quem vai usar. Tem gente que usa até mesmo esse sistema para clínicas de hot yoga, estúdios de hot pilates, enfim. Mas como a gente está falando de casa aqui, melhor ambiente para você instalar esse modelo de aquecedor, tanto aquele como esse aqui, é a área externa, ok? Ou uma área gourmet, ou uma área que você tenha bastante circulação de ar, como uma varanda. Agora vamos falar das desvantagens. Bom, desvantagem aqui, a gente vê principalmente questão de custo. Um aquecedor infravermelho de onda longa, ele tem um custo mais elevado que sistemas de aquecimento tradicional. Às vezes as pessoas comparam um aquecedor com o outro e falam, ah não, esse aqui é muito mais barato. Mas é importante você entender as diferenças, porque ele também tem o efeito lareira. Né? Se eu estou perto, está quente, se eu estou longe, está frio. E a terceira desvantagem, que pode ser ou não, é a questão de você não instalar ele dentro de casa. Não faça isso, tá? Ele não é indicado para isso. Quando eu falei ali de estúdios de hot yoga, hot pilates ou qualquer hot atividade, a gente está falando de ambientes com pé direito muito alto, uma distância grande da pessoa.
ok? Vamos continuar para o sexto modelo de aquecedor? Sim, aquecedor infravermelho de onda longa. Não, isso não é uma chapa de gesso. Isso não é uma peça de cerâmica. Sim, isto é um aquecedor infravermelho. Esse aqui é um sistema de aquecimento infravermelho que você nunca viu aqui no Brasil. É, porque não tem. Ele está entrando agora no Brasil. Também da marca Herschel. Ele é um aquecedor infravermelho de onda longa. Este sim é o adequado para uma residência. Qual que são as vantagens desse modelo de aquecimento? A primeira delas é que você pode enquadrar numa parede. Não, gente, não tem só esse tamanho, tem vários, tá? Pode ser menor. Você pode instalar numa parede, você pode pintar ele de outras cores, até tem gente que faz quadro nele. É, dá para fazer quadro. Você pode disfarçar ele. Você pode instalar no teto também. Por ser um sistema de aquecimento de onda longa infravermelha, ele vai aquecer seu corpo e você vai ter uma sensação muito parecida, similar até demais com o sol. Por isso que ele pode ser instalado no teto sem causar prejuízos em termos de consumo de energia. Quando a gente fala de aparelhos para aquecimento, com certeza esse aqui é um dos mais econômicos do mundo. Tá? Ele concorre diretamente com o sétimo que eu vou falar daqui a pouco, que é o piso aquecido. Eu posso aquecer os objetos perto de onde ele está sendo instalado. Ele tem uma vantagem que ele homogeneiza bem o calor. Ele não causa aquela sensação de desconforto e você consegue transpirar melhor no ambiente. Sim, gente, por favor, aquecer não é deixar de transpirar. Portanto, seu corpo ele começa a elevar demais a temperatura se ele não fizer esse processo. Então, como aquecedor, ele é excelente para a sua saúde. Vantagens, além disso, é essa questão da mobilidade. Ele fica bastante discreto se você for instalar, por exemplo, num teto de drywall, um teto de gesso. Então, você pode ter vários pontos onde você pode instalar. Uma outra vantagem que eu acho super interessante aí para os primeiros sistemas de aquecimento infravermelho é que você não precisa ter tanta interferência assim na obra. Sim, ele tem um baixíssimo custo para fazer uma instalação. Você só precisa ali de um ponto que ligue o termostato até o teto, até uma parede. Ele é bastante fácil de instalar. Então assim, se a gente for comparar, para quem não gosta de obra, com certeza é uma solução excelente para dentro de casa, tá? Esse aqui, ó, para dentro de casa. O anterior é para área externa ou áreas como varanda, ok? Última vantagem, esta sim, com certeza é uma vantagem que eu acho muito interessante para esse modelo de painel. Ele funciona como uma lanterna de aquecimento. Sim, diferente, por exemplo, de um ar-condicionado ou de outros equipamentos que eles perdem muito calor de forma desproporcional. Se eu coloco ele numa parede direcionada, por exemplo, no meu escritório ou para minha mesa, ou coloco em cima de onde eu vou assistir um filme, ele funciona muito bem, ele consegue direcionar o calor sem perder tanto assim. Se você, por exemplo, tiver um pé direito muito alto, para ele é excelente. Se você fosse comparar, por exemplo, com um ar-condicionado que perde muito calor com pés direitos altos, seria horrível. Ele sim é um equipamento que ele funciona aonde se perde muito calor. Para as casas brasileiras, solução excelente para aquecer. Principalmente se você não quer investir tanto, você quer colocar um só e ele fica direcionado para você. Agora vamos para as desvantagens. Bom, eu sou um grande fã da Herschel, sou um grande fã desse modelo de painel infravermelho de onda longa, porém ele sim tem algumas desvantagens. A principal que eu vejo é o seu custo. Sim, ele tem um custo maior do que outros aparelhos. Ele está muito próximo do valor do ar-condicionado, sem ter toda aquela parafernália que a gente estava falando ali, que é condensador, enfim, tubulação, etc. Eu acho que uma desvantagem pode ser vista ou não como desvantagem é a questão do tamanho dele. Sim, ele acaba sendo visível, não tanto quanto outros aparelhos, ele é mais discreto, porém você consegue visualizar ele dentro do ambiente se você não conciliar ele com discrição ali em relação ao teto ou à parede. Sétimo produto, este sim. Este que vos fala é especialista. Também sou especialista em painéis infravermelhos, tá? Bom, gente, vamos lá. Vamos falar de sistemas de piso aquecido. Na verdade, aqui eu enquadraria em superfícies aquecidas ocultas. Ah, nome bonito, né? Na verdade, a gente fala de piso aquecido ou parede aquecida também, tá? Eles estão enquadrados no sétimo, que são soluções excelentes para aquecimento. Para quem já ouviu falar na ASHRAE, vamos falar de vantagem, a ASHRAE é uma das maiores associações de climatização do mundo. Ela define como o piso aquecido como a melhor solução para se aquecer um ambiente. É isso aí, gente.
piso aquecido não foi feito só para aquecer o chão, é para aquecer o ambiente. Tá? A segunda solução mais eficiente são os painéis infravermelhos de onda longa. Então vamos falar do piso aquecido. Eu trouxe aqui os cabos da GUV, esta montanha aqui que são cada um dos modelos que a gente trabalha. Bom, vamos para as vantagens. Quando a gente fala de piso aquecido, uma das maiores vantagens com certeza é homogeneizar o calor. Sim, é você espalhar todo esse cabo aqui por todo o ambiente. Isso faz com que você tenha uma percepção muito melhor do aquecimento. Se você pegar ali um termômetro e for circulando por um ambiente com piso aquecido, você vai ter uma variação muito baixa. Com certeza essa é uma das maiores vantagens do piso aquecido. Uma segunda vantagem que eu vejo como muito interessante e é algo muito parecido que tem no painel infravermelho é a questão da onda longa. Assim, o nosso corpo consegue perceber esse calor com muito mais facilidade. Você consegue transpirar. Você fica horas num ambiente com piso aquecido ou com painel infravermelho de onda longa, porque são sistemas que eles agradam ao nosso organismo e com certeza não geram o chamado estresse térmico, que tem implicações muito graves para a nossa saúde. Sim, piso aquecido é um excelente aliado para a sua saúde. A terceira vantagem que eu vejo, com certeza, é o fato dele estar instalado embaixo. Como o nosso corpo ele funciona de uma maneira bastante prática, eu vou explicar aqui com as minhas palavras de engenheiro. Bom, onde a gente tem menos circulação de sangue? Com certeza nas extremidades, principalmente nos pés. Então, se você está aquecendo de baixo para cima, com certeza onde você mais precisa de calor é onde vai estar a temperatura mais alta, diferente do ar-condicionado. Quando eu vou subindo na região do tronco, que é onde eu produzo calor, onde eu tenho aqui o meu motor, onde ocorre a queima do combustível, eu já não preciso tanto e a temperatura já está caindo. E o nosso cérebro, né, o nosso computador, e quem sabe, né, eletricidade, computadores, enfim, processadores não funcionam bem com calor, sim, ele precisa de baixas temperaturas aqui, ó, no nosso cocuruto. Então, sim, a principal vantagem é que a temperatura aqui em cima na cabeça, ela tá mais fria. Então é pé quente, cabeça fresca. Piso aquecido, sim, com certeza tem inúmeras vantagens, né? Eu vou falar agora de uma das vantagens da GUV, que é ele fica instalado na maioria dos casos sobre o contrapiso. Eu vou ter um vídeo falando sobre cada tipo de piso aquecido, quais são suas vantagens e desvantagens, mas excepcionalmente aqui eu fiz esse adendo em relação ao da GUV, porque quando a gente fala de reforma, ele tem um baixo custo. Bom, acho que uma outra vantagem que eu acho bastante interessante, tanto para o painel quanto para o piso aquecido, é a questão da variedade de termostatos. Tá? Todos podem trabalhar com termostatos, inclusive esse carinha aqui, que é o nosso Smart Sense. Tem um vídeo nesse canal aqui falando só sobre os nossos termostatos. O Smart Sense é um termostato super inteligente. Você pode fazer acionamento via aplicativo, ou seja, de onde você estiver, você pode ligar e desligar o seu sistema, saber quanto está consumindo, pode fazer o monitoramento, ok? Vamos agora para falar das desvantagens. Sim, eu preciso falar das desvantagens, preciso ser bastante honesto aqui. Quando a gente fala de piso aquecido, se ele for mal projetado, ele pode ser um péssimo sistema para aquecer o ambiente. Então, tome bastante cuidado. Não instale baixas potências, senão os sistemas vão acabar ficando ligados por muito tempo. Se você colocar temperaturas muito altas no seu termostato, e mesmo que seja um sistema eficiente, ele nunca vai atingir a temperatura-alvo. Isso vai resultar num sistema com, nossa, um custo de energia absurdo, gente. Uma outra desvantagem que eu vejo como interessante e muitas pessoas vêm perguntar aqui, sim, você precisa estar em off. Não tem como você instalar um sistema desse, que por sinal é excelente para aquecer o ambiente, sem você ter pelo menos uma reforma. Tem que tirar o piso, não tem como instalar piso aquecido sem você tirar o piso. Bom, gente, falei de todas essas vantagens e desvantagens de cada sistema de aquecimento. Agora, o mais importante é eu falar das diferenças. Como a gente dividiu aqui entre convectores e sistemas radiantes, como é que a gente traz esse paralelo para o nosso dia a dia? Sim, no nosso dia a dia a gente tem esse tipo de calor e a gente consegue perceber o quão agradável e quão desagradável ele pode ser, como ele funciona bem e como não funciona bem. Se você usa bastante o ar-condicionado, com certeza é uma forma de a gente exemplificar isso aqui. Se você ligar o teu carro, ligar o ar-condicionado num dia bastante frio e ligar o ar quente, com certeza você vai perceber os seus olhos mais ressecados, você vai sentir a pele mais ressecada. Você vai perceber ali que o ar não está tão agradável assim.
Detalhe, se você abrir a janela, esse ar quente ele vai embora muito rápido. Sim, esse é o efeito do convector. A maioria dos casos ele acaba ressecando o ar, em alguns casos como do ar-condicionado agressivamente, ou no caso da lareira até queimando oxigênio, mas ele perde esse ar quente muito rápido. Basta eu abrir uma janela que esse ar quente vai embora, ou seja, ele não é tão efetivo em espaços abertos, pés direitos duplos, em ambientes grandes. Muita gente acaba associando que eles são interessantes em ambientes grandes, pelo contrário, eles são péssimos para ambientes grandes. Agora, quando a gente fala de sistemas radiantes ou infravermelho, é só lembrar do sol. Sim, o sol é o melhor exemplo. A gente não sente conforto, um bem-estar quando a gente está ali no sol, claro, com uma intensidade regular, né? Nada muito intenso. Mas vamos olhar, por exemplo, para você deixar o carro no sol. Deixou o carro ali alguns minutos no sol, você já vai sentir uma das vantagens principais do aquecimento, que é armazenar o calor nos objetos, no painel, no volante, no banco. Lógico, não vai fazer isso num banco de couro, claro. Mas um ponto importante ali é que a gente está falando do sol é numa intensidade muito grande, né? Não é um painel infravermelho ou um sistema de piso aquecido. É isso aí, Goovers! A gente falou sobre os 7 tipos de aquecimento que nós temos como opção para aquecer sua casa. Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, coloca aqui no comentário, mas se você quer saber mais sobre piso aquecido, segue esse vídeo aqui no nosso canal que a gente vai falar bastante aí sobre cada tipo que nós encontramos. Um abraço!